Livro 4, lição 55, página 114. Focus. Temos dois temas nessa lição. O primeiro, modal verbs em passive voice. E o segundo, modal verbs plus present perfect equals past. Então, o primeiro tema, modal verbs em passive voice. Nós vamos, nesse primeiro exercício, na página 114, pegar um tema, por exemplo, o crime no Brasil. E vamos associar diferentes verbos anômalos. Na letra A, você vai ver lá, what must be done about crime in Brazil? Ou seja, o que é que tem que ser feito a respeito do crime no Brasil? Na letra B, what may be done? O que é que pode ser feito a respeito do crime no Brasil? Na letra C, what could be done about crime in Brazil? O que poderia ser? Veja que a diferença na letra B, a possibilidade é maior, né? O que é que pode ser feito? E na letra C, mais teoricamente, o que é que poderia ser feito? Na letra D, o que é que deveria ser feito a respeito do crime no Brasil? O que é que não pode ser feito a respeito do crime no Brasil? Veja que todos esses exemplos que eu dei aí seguindo se referem respectivamente a must, may, could, should and can't. E você vai completar com as suas ideias. Então, vou te dar mais uma luzinha, uma ideia aí na letra A. What must be done about crime in Brazil? Well, crime in Brazil must be investigated. Crime in Brazil must be reduced. Crime in Brazil must be treated with energy. Então, veja quantos exemplos diferentes. Você vai pensar e vai responder na letra B, na letra C, o que é que pode ser feito, o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, ok? Então, é isso por enquanto. Complete aí com as suas ideias, associando os anômalos e algumas sentenças sempre na passiva, tá? Então, investigado, reduzido, combatido, considerado, é assim que você deve fazer esse exercício. Em sala de aula, podemos explorar mais ideias. Dando sequência, vamos para o segundo exercício na página 115, em que se pede a sua opinião usando, de novo, aqui mais verbos anômalos, mais uma construção na passiva para responder as perguntas. Veja o exemplo. What do you suggest or think about carnival in Brazil? Tá? Então, o que é que você sugere ou o que é que você pensa a respeito do carnaval? E aí o exemplo lá. I think carnival should be better administrated. Eu acho que o carnaval deveria ser melhor administrado. E letra A. What do you suggest or think about elections in Brazil? I think elections in Brazil should be... E aí você completa. Letra B. What do you suggest or think about hooligans? Letter C. What do you suggest or think about violence on TV? And finally, letter D. What do you think about circuses that use the animals in their shows? Aliás, falando em circuses, tem uma pequena correção para você fazer na letra D aí. What do you think about circus? Não, circuses. Põe um ES aí porque está no plural, tá? O que é que você acha de circos que usam animais nos seus shows? Hoje eu sei que isso está praticamente extinto, né? Mas eventualmente, depende do país, pode ser que tenha ainda. O que é que você acha disso? Então, você vai dizer, eles deveriam ser fechados, deveriam ser multados, deveriam ser eliminados. Use uma desses anômalos mais um particípio passado, que vai deixar a sentença com esse tom de voz passiva, que é o que a gente está objetivando, ok? Vamos para o próximo exercício, melhor dizendo, para o próximo gramática preview na página 116. Então você vê lá na página 116, modal verbs plus present perfect equals past. O que isso quer dizer? Esses anômalos que nós acabamos de fazer no exercício anterior vão estar aparecendo aqui, até talvez alguns que nem estiveram nesse exercício. E nós vamos rever as ideias que eles representam com mais detalhes e associá-los com a estrutura present perfect. Esse conjunto dos anômalos mais o present perfect vai deixar as ideias sempre no passado, mas cada uma delas será diferenciada dependendo do verbo anômalo que você utilizar. Ok? Vamos dar uma olhadinha então mais especificamente. Exemplo na página 116. A window was broken, but who broke the window? Some people said that a baby, 6 months, did it. It's impossible. A baby couldn't have broken that window because he could not have reached that high.
Veja então esse pequeno contexto. Uma janela foi quebrada, mas quem quebrou a janela? Algumas pessoas disseram que uma criança de 6 meses, um bebê, fez isso. É óbvio que isso é impossível. Por quê? Um bebê não poderia ter quebrado aquela janela porque ele não poderia ter alcançado naquela altura, pura e simplesmente. Então, veja, nós temos aí a associação de não poderia, contraído, a baby couldn't have broken, não poderia ter quebrado essa janela, because he could not have reached that high. E aí nós tivemos o could not agora separado, porque quisemos enfatizar um pouquinho mais, mas ambos transmitindo a ideia de alguma coisa praticamente impossível. Não é possível isso acontecer, ou ter acontecido, né? Pela associação de couldn't e mais o have broken. Continuando aí na página 116. The most frequent ideas about the past are, number 1. Então nós vamos ver quais são as ideias mais frequentes que a gente constrói com essas estruturas. A primeira é de possibilidade, e nós temos 3 verbos dependendo da possibilidade. Lembre-se, claro, que isso aqui é uma percentual didático, né? Veja lá, representado pelos verbos could, com uma possibilidade de 5%, might, 15%, e may, 25%. Na realidade, a diferença entre might e may não é tanto pela intensidade do percentual, e sim porque o may é um pouquinho mais formal, o might é um pouquinho mais informal, né? Mas a diferença entre esses dois e o could, aí sim, o could já é uma possibilidade mais distante, né? Veja o exemplo aí. Is it possible your friend went to a restaurant yesterday? Possible answers. Yes, he could have gone to a restaurant yesterday. Yeah, he might have gone to a restaurant yesterday. Yeah, he may have gone to a restaurant yesterday. Você pode responder das 3 maneiras. Depende de quanto você acha que é possível que o seu amigo tenha ido a um restaurante ontem, né? A sua resposta aí, se for yes, he could have gone, sim, ele poderia ter ido a um restaurante. Yes, he might have gone. Ele pode ter ido, sim, pode mais discreto, né? E yes, he may have gone. Ele pode sim ter ido, sem problemas, sem maiores problemas. Então você alterna a possibilidade usando esses 3 verbos aí, ok? Muito bem, o que você vai usar, como está no final da folha, é the answer you will give depends on the percentage you believe your friend went to the restaurant. Muito bem, vamos lá para a segunda página, você tem impossibilidade. Como é que a gente representa? Foram os nossos exemplos lá com couldn't, né? Tivemos 2 vezes. Veja lá, couldn't quer dizer que é 99% de impossível, praticamente impossível. E o can't é 100%. Impossível realmente. Veja o exemplo. My friend couldn't have gone to a restaurant because he was sick at home. Or, my friend can't have gone to a restaurant because he had a surgery in the hospital yesterday. Então, veja, no primeiro exemplo, você diz, meu amigo não poderia ter ido a um restaurante porque ele estava doente em casa ontem. Não poderia. Agora, na segunda, você já é mais convicto. Né? Você fala, não, meu amigo não pode ter ido de jeito nenhum a um restaurante. Esse de jeito nenhum foi o que acrescentei, tá? Mas o fato é, ele não pode ter ido porque ele teve uma operação, uma cirurgia ontem no hospital. Não pode, isso não pode ter acontecido. A terceira ideia é a ideia de advisability. O que é isso? É uma qualidade de ser sensato, de ser coerente, de ser sábio naquilo que deveria ser feito. E nós utilizamos o verbo should para expressar isso. Veja o exemplo. Carl had some ice cream a few hours ago. He shouldn't have done that because his throat is not well. He didn't do the correct thing. Another example. Did you watch that movie on Channel 5 last night? No, I didn't. Oh, you should have watched it. You would have loved it. You missed something good. Veja, meus amigos, o que está acontecendo aí? No primeiro exemplo do Carl, está dizendo que ele tomou um sorvete algumas horas atrás, mas ele não deveria ter feito isso, porque a garganta dele não estava boa. Ele não fez a coisa correta. No segundo exemplo, a pergunta da primeira pessoa, você assistiu aquele filme no canal 5 ontem à noite? Não, não assisti. Ou você devia ter assistido, você perdeu uma coisa boa. Veja que
vez por outra o should acaba tendo essa tradução de você devia ter feito isso, né? Varia ali entre devia, deveria, eventualmente pode até ser deve, mas não nesses casos quando utilizamos o present perfect em associação, ok? Bom, na página 118 temos o último verbo aí, que é o must, associado com o present perfect, e dá uma ideia de conclusão ou de inferência lógica. Veja, last night's movie must have been really nice. Must have been really nice. You're the third person who talks about it. Então, como você é a terceira pessoa me falando sobre esse filme, eu só posso concluir que ele deve ter sido muito bom, não é? Então essa é a ideia. Você percebeu que quando eu estava falando, eu falei must have been? É muito importante as reduções que acontecem. Nós temos aqui dois verbos auxiliares, é muito comum ocorrer a redução fonética. Nesse caso, o have vira a, tá? Em praticamente todas as sentenças, as anteriores também. É que agora não é a hora de tratar disso, mas eu quero deixar claro aí para você que o must have been, tá? Should have been, nós vamos tratar disso em sala de aula, nas aulas de pronúncia, tá? Então chegou a hora de você usar esses conceitos e resolver os exercícios 3, 4 e 5, respectivamente, aí nas próximas páginas. O exercício 3, lá na página 119, answer the following questions based on your opinion about each situation. Use could, might, may, must, couldn't or can't, mais a expressão em present perfect. Então, existem enunciados aí, a letra A, por exemplo, fala do Mamonas Assassinas, houve um acidente de avião há muitos anos, e a gente está cogitando aqui a hipótese. É possível que o grupo Mamonas estivesse lá na cabine do avião no momento do acidente? Né? O que você acha, acredita ou pensa sobre isso? Yes, no. Né? The group Mamonas could have been in the cockpit of the airplane. Or no, they couldn't have been there. They couldn't have been in the cockpit. Vai responder de acordo com o que você acredita. Leia cada enunciado e vá respondendo as questões, ok? Na página 120, nós vamos praticar mais o should e o shouldn't, né? Então, você tem situações também, obviamente associando com present perfect. Veja a primeira lá. Ronaldinho played in the last game between Brazil and France in 1998, although he was not feeling well that day. What's your opinion? Number 1, I think he was correct. Number 2, I think he shouldn't have played. Aí você vai dar a sua opinião e nós vamos estar corrigindo tudo isso em sala de aula. Finalmente, no exercício 5, lá na última página, você vai usar o must, né? Let's use must to show our conclusions about the past actions. É isso aí. Analise cada um dos exercícios a seguir, tire as suas conclusões e com isso chegamos ao final do livro 4 e também ao final do curso Essentials no seu aspecto gramatical. Até breve!